E agora a gente vai falar sobre maneiras para tornar o seu condomínio sustentável. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio o Dr. Silvio Cabral, que é advogado. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Prazer te receber aqui. Prazer é meu. Doutor, a primeira pergunta que eu gostaria de te fazer é exatamente sobre sustentabilidade. O que é a sustentabilidade? E até mais do que isso, o que é a tal sustentabilidade social que a gente tem ouvido tanto nos últimos tempos? Então, sustentabilidade é você promover a exploração de uma área ou de um recurso, seja ele natural ou não, fazendo com que prejudique o menos possível o equilíbrio existente entre o meio ambiente e a população que reside nesse determinado local. E a sustentabilidade social foi trazer para essa questão do equilíbrio, essa questão da melhoria da qualidade de vida, trazer para o equilíbrio a busca pelos direitos sociais, como por exemplo, você realizar ações que tragam mais educação, mais segurança. Quando você melhora a qualidade de vida de uma determinada população, você na verdade não está melhorando só daquele determinado local, você está melhorando de toda uma coletividade. Quando você tem uma área, por exemplo, que é degradada e você traz a essa área infraestrutura, melhoria na qualidade de vida, todo o entorno é beneficiado, porque isso você diminui a criminalidade, diminui as desigualdades. Então, quando a gente fala de sustentabilidade social, nós estamos falando desse equilíbrio, dessa forma de trazer melhor qualidade de vida para todos que residem nesse determinado local, nessas cidades. Você que está nos assistindo mora em condomínio, está comprando aí um loteamento, tem alguma pergunta, você pode participar ligando para a gente. 0 operadora 11 3337 5886. Eu estou aqui com a fanpage do programa aberta. Se você está com o seu celular aí por perto, o seu smartphone ou até mesmo com o seu computador aberto, é só você ir lá no Facebook, procurar em pesquisa Nosso PGM e mandar para a gente a sua pergunta. A sua dúvida pode ser esclarecida agora ao vivo também. Eu vou já abrir aqui a página do nosso programa. Estou esperando chegar a sua dúvida, tá? Eu queria te perguntar uma coisa que eu acho importante também, doutor Silvio, quando a gente fala de condomínios, a gente percebe que existem divergências, alguns problemas, algumas pessoas pensam de um jeito, outras pessoas pensam de outro. Como a gente pode pensar em maneiras de aplicar sustentabilidade morando de maneira coletiva? Então, se você quer, geralmente as pessoas vão buscar morar num condomínio para ter mais qualidade de vida, para ter mais segurança. Mas não adianta nós pensarmos só dentro da nossa unidade, seja do nosso apartamento, seja da nossa casa. É necessário pensar na coletividade. E quando você traz medidas sustentáveis, como por exemplo, reuso de água de chuva. Hoje é uma coisa que está muito na moda se dizer, quando se fala de sustentabilidade, falar disso, porque nós estamos no meio de uma crise hídrica. Então você está trazendo a melhoria de qualidade de vida para toda essa coletividade que compõe o seu condomínio. Quando você fala, por exemplo, de reuso de resíduos vegetais, isso tem muito, na grande maioria, nos loteamentos fechados, que são os ditos condomínios fechados. Existe muito corte de grama, corte de vegetação. E o que fazer com isso? Jogar fora, despejar em qualquer lugar, ou, por exemplo, fazer isso virar adubo e colocar para que os próprios moradores possam utilizar esse adubo. São algumas formas, algumas medidas sustentáveis que os condomínios têm adotado. Né? Tem diversas situações, como por exemplo, a gente tem um exemplo de um condomínio, e aí a gente fala em condomínio e pensa sempre numa classe A, B, estou falando de um condomínio de classe C, onde o condomínio se reuniu e começou a fazer reuso de óleo de cozinha. Com esse reuso, eles conseguiram, por exemplo, implementar, inclusive, benefícios financeiros no condomínio, como pintar o prédio, tudo isso. Você, sempre que tem esse tipo de medida, você traz melhoria de qualidade de vida, seja a qualidade efetivamente ou até mesmo essa questão econômica. Toda vez que a gente pensa num projeto sustentável, você fala, por exemplo, vamos falar de uma coisa que geralmente degrada muito o meio ambiente. Você fala de mineração. É possível fazer mineração pensando na sustentabilidade? Com certeza. Hoje em dia, as grandes mineradoras têm todas trabalhado de forma sustentável. Por quê? Como a gente disse, sustentabilidade é você utilizar um espaço ou uma área de forma a fazer um equilíbrio com o meio ambiente. Se você faz uma medida sustentável,
vai ser muito difícil você esgotar essa área. Por exemplo, as grandes empresas de papel e celulose têm adotado medidas sustentáveis, porque elas tinham um grande problema que era o quê? Eu planto, retiro todo o eucalipto, por exemplo, e depois faço o que com a área? Eu caminho para a extinção do meu próprio recurso, né? É isso mesmo. Agora, como é que a gente pode aplicar isso para as pessoas que estão nos assistindo e moram em condomínio? Na hora da votação, na hora de uma assembleia, na hora da própria reunião dos condôminos, eu posso falar sobre isso? Qual que é a orientação que o senhor dá para a gente começar uma proposta como essa, se no nosso condomínio isso não existe? Primeiro, deve-se pedir uma assembleia geral dos condôminos com esse tema na pauta. Porque uma coisa que dá muita briga em condomínio é você querer discutir uma coisa numa assembleia que não estava pautado antes. E aí aquela discussão, na verdade, é nula. Então, a primeira coisa é chamar uma assembleia com este tema. E buscar exemplos para trazer para os condomínios. Hoje está muito vasto, a gente tem a internet, você digitar ali práticas sustentáveis em condomínios vai aparecer muita coisa, né? Como essa questão de reuso de água de chuva. Eu, por exemplo, eu estou fazendo na minha casa essa questão das cisternas para reuso de água de chuva. É uma economia de água muito grande. Eu estava, antes de vir para cá, estava buscando alguns exemplos e achei uma coisa muito interessante que a AS Eletropaulo está fazendo, que é para buscar essa questão da reciclagem, para incentivar. Se você recicla o seu lixo e leva para determinados locais, você tem desconto na conta de luz. E hoje isso é um benefício muito grande, porque a luz subiu muito aí nos últimos tempos. Tem até exemplos no site da Eletropaulo de pessoas que conseguiram aí reduzir de 30% a 40% a sua conta de luz reciclando o seu lixo. É bastante coisa, né? Bastante coisa. Levando em consideração que aumentou quase 6 vezes, né? Acho que foram 6 vezes que aumentou a conta de luz. Você pode mandar sua pergunta aqui. Eu queria te fazer uma outra pergunta que eu acho interessante, que é, Silvio, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente associa e pensa no crescimento que isso pode gerar para as cidades. Eu sei que o Brasil inteiro está nos assistindo agora, e até fora do Brasil, mas pensando no nosso país, nas grandes cidades que nós temos aqui, se as pessoas começarem a pensar de forma coletiva na importância da sustentabilidade, a gente pode pensar no crescimento e na melhora das cidades? Com certeza, sem sombra de dúvidas. Porque a sustentabilidade não é uma coisa que você guarda numa caixinha e fala, eu vou usar agora ou não. Tem que ser uma coisa que você pratica no dia a dia da sua vida. Por exemplo, eu vou implementar, a cidade começou a crescer e eu vou implementar um novo bairro. Se você implementa de forma sustentável, você já traz qualidade de vida efetiva ali. Por exemplo, eu vou implementar um bairro onde eu tenho 100% de coleta de esgoto. E esse esgoto, por exemplo, é tratado e é colocado água de reuso. Então, é possível. Sempre que você pensar no crescimento e pensar nessa interação com o meio ambiente, você está pensando de forma sustentável. Então, é muito possível isso. E, na verdade, não só é possível, como é indispensável para as nossas cidades crescer pensando de forma sustentável. Está aí a crise hídrica, que ficou-se 30, 40 anos sem se pensar de forma sustentável, sem se pensar nessa questão do reuso da água, sem se pensar novas políticas para essa questão da água, e nós estamos vivendo aí, estamos quase sem água para beber. Inclusive tem uma pergunta interessante, doutor. Se eu moro em um condomínio de casas e percebo que o meu vizinho está gastando demais, como eu devo proceder? Olha, com certeza, aí nós vamos fazer uma diferenciação. Eu tenho condomínio edilício, que são aqueles condomínios que são aquelas casas umas iguais às outras, ou eu tenho os condomínios fechados, loteamentos fechados, onde é um loteamento com áreas públicas, cada casa tem a sua unidade individual. Se você mora num condomínio... São questões diferentes, São, né? Coisas diferentes. Então, eu tenho o loteamento fechado, onde as ruas são públicas, onde cada unidade é individual, certo? E eu tenho o condomínio, que são essas casas umas iguais às outras, muitos conhecidos como világios. Nesse caso, a conta de água, quando é um condomínio efetivamente, ela é rateada por todos os moradores. Então você pode levar, inclusive, isso para a administração do condomínio, levar isso para o seu síndico, para a sua administradora, certo? Para que o próprio condomínio aplique
Eu acho que pensar de cara logo em penalidade não é o ideal. O ideal é primeiro pensar numa conscientização, entender o que está acontecendo, né? Se é um loteamento fechado, você deve fazer essa conversa com o seu vizinho e levar diretamente para a concessionária. Aqui na região, a Sabesp, por exemplo. Outra coisa interessante que a gente sabe que acontece são os loteamentos, os condomínios que de alguma forma estão clandestinos, não estão bem regularizados, e a gente sabe que isso de alguma forma também pode contribuir de forma na contramão da sustentabilidade. Já existe alguma regulamentação para isso? Então, existe hoje praticamente no Brasil aí 16, 17 milhões de imóveis irregulares, que são, nós não estamos falando só de imóveis em condomínios. Imóveis de um modo geral. Imóveis de um modo geral, onde o parcelamento do solo, quando foi feito ou aquele loteamento ou aquele condomínio, não se respeitou a legislação existente. Então não existe ali uma regulamentação. Então quando existe isso, com certeza você está ferindo o meio ambiente. Toda vez onde não tem regras, o meio ambiente é ferido. Então neste caso, se faz necessário aí... Porque há uma regulamentação sempre que o imóvel vai ser construído. Isso. Quando é feito de forma clandestina, portanto não há uma regulamentação, alguma coisa pode estar acontecendo até para ferir o próprio solo, né? Com certeza. Vamos pegar assim, eu tenho uma área ali de 30 mil metros e eu vou parcelar essa área. Você precisa respeitar uma legislação. Toda vez que você não respeita essa legislação, você está diante de um loteamento ou clandestino, quando não existe nenhum tipo de aprovação, ou um loteamento irregular, quando você aprovou de um jeito e fez de outro. E nesse caso, quando acontece isso, é necessário que exista aí a regularização fundiária, que é um processo de intervenção para tornar aquela ocupação de acordo com a lei. E quando você faz isso, você precisa respeitar as regras urbanísticas, você precisa se adequar ao meio ambiente. E aí você consegue trazer essa questão da sustentabilidade mais para próximo deste loteamento. Existe um outro problema, que é muito grande aí no estado de São Paulo, que é essa discussão sobre os ditos loteamentos fechados. Se isso é regular ou irregular, se eu posso ou não posso controlar o acesso. Nós entendemos que os loteamentos fechados são regulares no estado, mas recentemente, para que isso fique de forma... Como é que é um loteamento fechado, para a gente poder entender? Toda vez que você chegar num lugar que tem uma portaria e estiver vendendo um lote, você não está diante de um condomínio, você está diante de um loteamento. E esse loteamento pode ser aberto ou fechado. A grande discussão é quando o loteamento é fechado, se ele pode ou não pode na portaria controlar o acesso, dizer se a pessoa pode ou não pode entrar. Então, para que essa dúvida, nós entendemos que isso é completamente possível, né? Mas para que isso não gere nenhum tipo de dúvidas mais, há uns 15, 20 dias atrás, foi dada entrada num projeto de lei na Assembleia Legislativa para regulamentar de uma vez por todas a questão do controle de acesso nos loteamentos fechados. Porque vai se tornar um condomínio fechado logo em breve, se é um loteamento no primeiro momento? Então, na verdade, assim, só para a gente diferenciar, acho legal... Qual a diferença entre um loteamento qual a diferença e um condomínio? de um condomínio e um loteamento? Num condomínio, eu não tenho a venda de lotes. Eu já vendo direto... Você vende direto à unidade, ou apartamento ou a casa. Num condomínio, eu não tenho áreas públicas dentro do condomínio. Então, as ruas são particulares, as praças, as áreas verdes são particulares. Tudo pertence ao condomínio, Pertence ao condomínio. No loteamento, as ruas são públicas, as áreas institucionais, ou seja, as praças, os parques, são públicos. Então, essa é a grande diferença. Se é público, todo mundo gostaria de ter acesso, é isso? Essa é a polêmica? Essa é a polêmica. Se é público, todo mundo diz, então se é público, todo mundo poderia ter acesso. A grande discussão é, por que está se proliferando pelo Brasil? Só para a gente ter uma ideia, no estado de São Paulo nós temos aproximadamente 3.500 loteamentos fechados. É a questão da segurança que a gente quer? São 800 mil pessoas morando, 800 mil famílias morando em loteamentos fechados hoje. Por quê? Porque infelizmente, como aconteceu lá atrás, é uma pena, mas como aconteceu, que as pessoas hoje no Brasil precisam ter plano de saúde, escola particular, transporte, é muito difícil você não ter um carro. Segurança privada também. Infelizmente está acontecendo com a qualidade de vida e
com a segurança. As pessoas estão se juntando para quê? Para poder ter mais qualidade de vida. E, assim, o ideal é que todos pudessem ter isso que não fosse necessário. Mas isso é uma coisa que está... Como cada vez os serviços públicos ficam piores, nós estamos trazendo cada vez mais essa questão dos loteamentos fechados, esses loteamentos com controle de acesso. E a legislação precisa acompanhar o fato social. Não adianta eu dizer, não pode. Não, mas é a comunidade, a população que está pedindo isso. Aliás, a produção acabou de me fazer uma pergunta que é a seguinte. Doutor, uma rua pode fechar e se tornar um loteamento ou um condomínio fechado? Tem que ter uma regulamentação para isso? Então, na verdade, assim, vamos só para a gente entender. O que nasce condomínio, morre condomínio. O que nasce loteamento, morre loteamento. Não posso pegar uma rua, fechar e falar que virou um condomínio fechado? Qual que é a questão? Você precisa analisar a legislação municipal que diz como que existe, como que é feito o controle de acesso, como que é feito o perímetro como que pode fechar o perímetro de um loteamento. Nessa legislação que foi proposta aí alguns dias atrás na Assembleia Legislativa, nós colocamos que o trânsito tem que ser um trânsito local e que o acesso pode ser controlado, mas não impedido. Se você tem alguma dúvida, você que está nos assistindo também pode ligar, tá? 0 operadora 11 3337 5886. Acho muito interessante isso que o doutor está falando. Perto da minha casa tem um local que é o City América e lá é exatamente isso que acontece. Alguns locais são fechados e nós não temos o acesso totalmente impedido. Se a gente quiser, a gente pode entrar. Mas é um acesso de alguma forma restrito, restringido. E eu acho que isso coopera totalmente para a segurança dos moradores, né, doutor? Com certeza. Então, eu estou esperando mais perguntas dos nossos telespectadores, estou vendo que algumas perguntas estão chegando. Doutor, eu queria finalizar e pedir para o senhor deixar uma orientação. As pessoas que estão nos assistindo, então, e querem essa segurança, estão aí com essa dúvida. Devo ou não devo comprar? Posso ter problemas de comprar um loteamento mais para frente? Posso perder essa segurança? Porque acaba sendo uma dúvida. Eu compro um loteamento fechado, amanhã qualquer um vai poder entrar no meu loteamento quando a minha casa estiver construída? Em breve, qual que é a previsão que a gente tem para essa legislação? Então, hoje, se você comprar num loteamento fechado, a grande maioria das legislações municipais deixa claro que o acesso pode ser controlado, ou seja, pode chegar na portaria, posso perguntar para onde você vai, mas não pode te impedir de entrar, certo? Se você não quiser se identificar, a associação que faz a gestão do condomínio pode pedir para uma ronda, para alguém te seguir, para saber para onde você vai. Porque do mesmo jeito que o direito de ir e vir tem que ser garantido, o direito à segurança desse morador também. Então eu não vejo grandes problemas de você comprar uma casa, um lote, num loteamento com controle de acesso. Para a gente finalizar o nosso bate-papo sobre sustentabilidade, eu acho que vale a gente lembrar uma coisa. O doutor falou uma palavra que eu acho muito importante, que é a conscientização. Quando a pergunta foi feita, olha, eu moro num condomínio fechado de casas e tem alguém desperdiçando água, como é que eu faço? O doutor falou, a primeira medida não precisa ser punitiva, pode ser de conscientização. Eu acho que quando a gente fala de sustentabilidade de um modo geral, o primeiro passo é conscientização. Quais são as dicas que o senhor pode deixar para as pessoas de um modo geral que assistem um condomínio para a gente finalizar a nossa conversa? Então, o primeiro passo dessa questão da sustentabilidade é você não querer impor de forma nenhuma. Acho que tudo tem que ser negociado, consensuado dentro do condomínio. Não adianta eu dizer, eu vou começar a fazer sustentabilidade só numa determinada situação dentro do condomínio. Isso precisa ser praticado no seu dia a dia. Um exemplo, coisa simples. Eu vou fazer água de reuso, mas eu vou escovar meus dentes e vou deixar a torneira aberta gastando água. Você não está sendo sustentável. Você não está buscando esse equilíbrio entre você e o meio ambiente. Eu acho que nós precisamos implementar a sustentabilidade no dia a dia, tentar buscar exemplos. Isso é uma coisa inesgotável, essa questão de sustentabilidade. Você pode buscar diversos exemplos. Hoje, com o advento da internet, sempre que surge alguma coisa nova, traz aí para todo mundo. Então é isso, vamos buscar
quanto mais a gente puder trazer essa questão da sustentabilidade para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Doutora, eu sei que eu já encerrar, mas tem uma ligação, tem uma telespectadora na linha, eu vou atendê-la, vou falar com a Maria Aparecida, que é de Presidente Prudente. Oi, Maria, boa tarde. Boa tarde. Obrigada pela sua ligação, pode fazer sua pergunta. A minha pergunta é o seguinte, eu tenho uma área rural próximo da cidade e eu gostaria de fazer um loteamento, se é possível isso daí. Obrigada pela sua participação, um abraço. Eu sei que o doutor com certeza precisa de mais informações, mas de um modo geral. Então, primeira coisa que a senhora deve... Primeiro, boa tarde. A primeira coisa que a senhora deve fazer é verificar, junto à prefeitura, a lei de uso e ocupação do solo, para ver como é que o loteamento que a senhora quer fazer pode ser feito. Quais são as diretrizes de metragem de lote, se é uma área que permite que tipo de loteamento. Depois verificar o plano diretor, né, para ver como é que você vai poder fazer esse loteamento e depois buscar profissionais adequados para te dar toda essa assessoria. Esse é um caso, quando a gente falou de irregularidade, principalmente nessas áreas mais do interior, é um caso muito grande de irregularidade fundiária, onde as pessoas têm uma chácara, têm um determinado pedaço de terra e começam a vender sem respeitar essa legislação. Quando você vai ver, a área está inteira vendida e ninguém vai conseguir ter a sua matrícula no cartório de imóveis. Não tem a documentação correta? Porque não se respeitou a legislação. Por exemplo, para você fazer um loteamento, se a senhora tem uma área, por exemplo, vou chutar, tá? De 100 mil metros, 33 mil metros a senhora vai ter que doar para o poder público, ou seja, as ruas, as praças, as áreas verdes. Então, isso precisa ser doado ao poder público. Embora isso possa estar dentro do condomínio fechado, é isso? Mas se ela condomínio que eu digo é do loteamento. Isso pode estar dentro do loteamento, mas na legislação que foi proposta agora pelo deputado estadual Geraldo Cruz, se indica que essas áreas, quando for fazer um novo loteamento fechado, que elas já fiquem do lado de fora do loteamento, para que você possa integrar isso com a cidade. Por exemplo, senão você faz uma avenida só de loteamento fechado, então você não tem espaço para escola, para posto de saúde, para esse tipo de coisa, fazer essa diferenciação. Sempre tem uma porcentagem, então, que deve ser... O ideal, quando você vai fazer um loteamento fechado novo, é que uma parcela disso, dessa área, fique para fora do perímetro. Para que, inclusive, não tenha essa discussão que a gente falou aqui. Para amanhã não ter dor de cabeça. Isso aí. Dona Maria Aparecida, essa é a nossa orientação para a senhora. Muito obrigada, viu? Quero agradecer, doutor. Obrigada pelos esclarecimentos. Quem quiser entrar em contato, tem o e-mail silviocabral@silviocabral.com.br, o site silviocabral.com.br. Você o encontra também no Facebook, doutor Silvio Cabral, e o telefone 0 operadora 11 4612 5339. Uma ótima tarde, doutor. Pra você também. Eu vou para o intervalo rapidinho.